Bom, vamos lá. Falar dos livros de fantasia. Livros de fantasia urbana que eu li esse ano de 2025. E aí eu fui procurar a definição de fantasia urbana, porque eu falei assim: não quero falar merda. Quero falar algo que preste. Aqui diz que a fantasia urbana é um subgênero da fantasia, da literatura fantástica. Mas, ao contrário da épica, ela se passa ali num ambiente urbano do nosso mundo, tipo Nova York, Chicago. Então, não são vozes na minha cabeça, porque eu tinha esse conceito definido na minha cabeça, mas eu falei assim, gente, será que eu tô ficando maluca? E aí, bem agora, quando eu vou gravar o vídeo, sabe, bate aquela insegurança? Tipo, quando você vai passar no raio-x do aeroporto, você fala assim, ai gente, sem querer aparecer uma arma do nada no meu bolso. Foi tipo isso. Em ordem, os livros são até um pouco parecidos, por serem essa coisa da vibe urbana. Primeiro de todo foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu comecei no ano passado, né? Então eu comecei em 2024 e terminei de ler em 2025, porque eu achei esse livro extremamente lento e chato. Ah, eu sei que tem um monte de gente que ama, me desculpem pessoas que amam, entendeu? Se não quiserem me desculpar também não posso fazer nada. Mas, cara, pra mim não deu. Assim, eu achei um livro extremamente lento, extremamente se vai e volta, vai e volta, vai e volta, passado, presente. Poucas construções sabem fazer isso bem. Eu amo This Is Us e This Is Us faz isso, ó, de um jeito maravilhoso. Mas esse eu não gostei. E aí já tô entregando aqui tudo isso. E acho que a diva poderia ter aproveitado mais. 300 anos e ela foi da Europa para os Estados Unidos e mais nada, e o mundo inteiro, tem um mundo inteiro para ela conhecer. E aí ela ficou só entre a Europa e os Estados Unidos. Para mim, não me desse essa possibilidade. Pois bem, vamos lá falar sobre A Vida Invisível de Ed La Rue. Sempre que eu quero falar indivisível, e agora eu quase falei Quelo, porque eu também tô cebolinha. Aí, não sei o nome dessa, ler o nome dessa autora direito. O que é a vida invisível de Ed La Rue? A Ed é uma menina ali no século XVIII que não quer viver como as mulheres do tempo dela. É uma mulher à frente do seu tempo. Então, ela quer aprender a escrever, ela quer ler, ela quer viajar, ela quer escolher com quem ela vai casar e nada disso está disponível para ela. Né? Os pais dela querem que ela case, querem que ela tenha filhos, querem que ela seja uma mulher normal igual as outras mulheres. A Ed aprende a rezar para deuses, deuses que não são o deus cristão que a gente está acostumado. A vizinha dela ensina e aí ela começa a fazer algumas preces para esses deuses e faz umas pequenas oferendas, sabe? Tipo, dá uma caneca, dá uma boneca que ela gosta, dá sei lá o quê, pedindo para esses deuses ajudarem ela, salvarem-a. Todo dia o homem vem vender pão, e aí eu tô gravando na hora que ele vende o pão. Bom, nossa diva Ed aprende isso. E a vizinha dela também ensina que é pra ela não rezar pra nenhum deus que atenda depois do pôr do sol. Porém, isso acaba acontecendo, né? Ela tá ali no casamento que ela não quer casar, então um casamento, né, combinado e tal. Ela sai correndo e ela começa a rezar, antes, né, de ir pro casamento, ela sai correndo e começa a rezar. E pedir desesperadamente. Passa do pôr do sol e a escuridão atende. E aí, essa escuridão usa ali da fraqueza dela, da vulnerabilidade dela, obviamente, contra ela. E ela só sabe as coisas que ela não quer. Então, ela não quer ter que se casar, ela não quer ter que ser aquela mulher que os outros esperam que ela seja. Ela não quer uma porção de coisas, mas ela não diz o que ela quer exatamente. Ela quer ser livre, mas ela não diz isso. E aí ele usa disso para poder fazer um acordo com ela, né? Ela diz que é uma maldição, em que ela passa a ser livre porque ninguém lembra dela. Então ali, a partir daquele momento, os pais dela esquecem que ela existe. Por onde ela passa, as pessoas viram as costas e esquecem que ela existe. As pessoas fechou o olho muito tempo, acordou, esquecem que ela existe. Então ela fica com homens que acordam e acham que ela é só uma prostituta, porque não lembram de ter estado com ela, não lembram de nada. Se ela derruba um vinho no lugar, sabe, some, evapora na hora, porque ela não deixa marcas em lugar nenhum. E aí ela passa esses 300 anos tentando aprender como deixar a marca dela no mundo, apesar de tudo isso, como existir apesar de ninguém lembrar dela, quais são os limites ali e tal dessa maldição dela. E aí ela começa a influenciar
artistas, né? Pintores, escultores, músicos, a inspirar eles, né? Enfim, artisticamente. E assim ela vai permanecendo no mundo, vai deixando rastros dela no mundo. Então existem pinturas, né? Pessoas que pintaram a Ed, mas não aparece o rosto porque ela tá, porque não aparece, ela não consegue, né? Quando depois, né, na modernidade, que já tem câmera, tira foto dela e não aparece o rosto dela nas fotos. Ela não consegue escrever o próprio nome, ela não consegue se apresentar como Ed, então ela usa outro nome. E aí chega um belo dia que ela encontra um cara que esse cara lembra dela. Ela encontra ele num dia, numa livraria, num sebo que ele trabalha. Quando ela vai lá no outro dia, ele lembra. E aí ela fica tipo, meu Deus, meu mundo caiu. E aí vai descobrir tal sobre a história de vida desse cara também. Por que é que ele consegue lembrar dela e as outras pessoas não. Mas assim, até chegar nesse ponto, que é quando, enfim, que isso é a primeira mínima coisa que acontece. Demora demais, entendeu? E aí faz parecer, se isso tivesse acontecido no início, mas não, isso demora a acontecer, depois que acontece, é um lenga-lenga também para ele admitir porque é que ele consegue lembrar dela, o que foi que ele fez para ele conseguir lembrar dela, coisa e tal, coisa e tal. Enfim, aí no fim das contas, eu achei o livro lento, chato e esperava mais de uma pessoa que tem 300 anos, não precisa pagar nada, não, nada acontece. Assim, só não dá pra ela ser presa, entendeu? Porque se ela for presa, vão esquecer ela lá. Mas, de resto, dá pra ela fazer tudo, sabe? Viajar o mundo todo. E ela e a escuridão criam um relacionamento ali que ele acaba ajudando ela em alguns momentos. Eu esperava mais, sabe? Porém, tudo bem. Vou aceitar isso aí. O segundo livro que eu li de fantasia urbana foi A Biblioteca da Meia-Noite, que ele é um pouco parecido até com a Ed LaRue, mas diferente ali dela, que ela escolheu já, né? Tipo, ela tá muito apegada à vida, a Nora tá desapegada à vida. É uma mulher ali de 30 e tantos anos, que ela meio que se sente um fracasso total. Meio não, né? Ela se sente um fracasso total. O gato dela morre, ela é demitida, e aí pra ela isso é o fim. Ela vai lá desviver, já que não pode usar essa palavra que o YouTube corta. Mas aí, quando ela faz isso, o desvivimento, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar com vários livros. E aí, para cada pessoa, a Biblioteca da Meia-Noite se apresenta de uma forma, né? Para ela é como biblioteca, mas poderia ser um lugar diferente. E ali ela tem infinitas possibilidades do que ela quiser ser. Então, é um lugar para ela conhecer possibilidades de vidas que ela gostaria de ter. E ali existem todas as possibilidades. Porque ela pensa em umas coisas assim mais óbvias, tipo, uma outra faculdade que ela também tinha vontade de fazer. Não sei o que ela gostava quando era criança. Gosta de tocar, virar música. Tem essas óbvias e tem, tipo, qualquer outra coisa. Tipo, modelo, não sei, atriz, qualquer coisa, todas as coisas possíveis. Existe uma Nora em alguma linha do tempo que tentou ser isso e foi isso. E aí ali ela pode escolher qualquer uma dessas coisas. Então ela fica ali experimentando essas vidas. E nessa biblioteca também tem um livro que é o livro de arrependimentos. Que aí, né, um livro pesado, um livro difícil de ler, um livro complicado. E que ele é muito grosso, muito grande. Lá ele. E esse livro, ele é muito grande, porque são muitos arrependimentos, né? A Nora é uma pessoa que carrega muitos arrependimentos, que está sempre pensando nesse e se, sabe? Minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse virado glaciologista. Minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse insistido lá na minha banda. Minha vida poderia ter sido diferente se eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E como existir com o peso de todos esses arrependimentos, correto? Esse livro, eu já achei ele melhor do que o da Ed LaRue, porque ele não tem essa lentidão, mas em alguns momentos também ele é rápido demais. Então eu acho que poderia ter dado uma dosada ali, dele ser um pouco mais lento, para não ficar também tão corrido. Chegou uma hora que parecia que o autor tinha falado assim, já deu aqui. Sabe? Já deu, já falei muito. Então, eu acho que ele poderia ser um pouco mais lento em algumas partes. E achei que faltou trabalhar, assim, ou trabalhar
a penúltima vida que ela escolheu, ou trabalhar mais a última vida que ela escolheu. Que a última vida que ela escolheu trabalha nada, né? Mas a penúltima trabalha um pouco. Então podia ter trabalhado um pouco mais uma dessas duas. Eu acho que faltou um pouco, faltou isso. Faltou você ver a personagem um pouco melhor, entendeu? Da cabeça. Ela demora para ela chegar nesse lugar de ficar melhor da cabeça. E aí quando ela chega, meu Deus do céu, quando ela escolhe, você não vê quase nada. Acho que me faltou um pouco isso. Eu gosto de ver o personagem bem também, entendeu? Não só dor e sofrimento. Não vai entrar na lista dos meus favoritos, mas é um livro aqui. E por fim, temos aqui Uma Bruxa no Tempo, de Constance Sayers. Uma Bruxa no Tempo. Esse livro é simplesmente maravilhoso, já começa por aí. Ele vai contar a história de uma menina, também séculos passados, que ela começa a criar um relacionamento com o vizinho, que, a meu ver, é um abusador, porque ele é um homem adulto com uma menina de 16 anos. Então ela cria ali uma paixão por ele, e eles criam um relacionamento mesmo, carnal. E aí ela acaba engravidando, a mãe dela descobre. E aí, como qualquer mãe normal, ela faz o quê? Enfeitiça a filha dela pra fazer um aborto. Aí faz o aborto, né? Contra a vontade da menina, porque ela não perguntou, e minha filha, você quer um aborto? Não, ela foi lá e pá, acabar a criança e o homem se lascar também pra lá. E aí, realmente, ele perde filho, perde mulher, perde tudo, é uma merda. E ela fica sob a guarda, a menina, né? Fica sob a guarda de um amigo da mãe dela, porque a mãe dela meio que liga ela a esse cara. Vamos chamar ele assim. Eu precisava lembrar o nome dele, cara. Qual que é o nome dele? É Luke. Luke. É por isso que essas três histórias são parecidas, porque a vida Invisível de Ed LaRue, o cara se chama Luke também. Aí na Biblioteca da Meia-Noite, não. Mas aí tem essa coisa de, uma vida, não sei o que lá, uma vida longa, uma vida desvive, não sei o que. Esses três livros eu achei os três parecidos. E aqui o homem, uma bruxa no tempo, também se chama Luke. E ele tá ali com essa missão de cuidar da... Como é que é o nome dela? Não me lembro o nome dela. É porque ela tem um monte de nome. Aí eu esqueci. Mas essa primeira versão da bruxa, ele fica responsável por ser o guardião dela. Só que ela começa a ficar meio depressiva, entendeu? Ela não entende muito o que foi que a mãe dela fez. Ela não sabe porque que ela tá com esse cara agora. Eles não estão juntos, não. Eles são um guardião, tipo um padrinho. Mas ela não sabe por que ela tá com esse cara. Ela quer ficar com o vizinho, né? Que era um pintor. Ela quer ficar com ele. Ela é apaixonada por ele ainda. Ela quer tentar voltar com ele, encontrar com ele de novo. E esse padrinho não deixa. Aí ela vai, viaja pela Europa, aprende a tocar piano, aprende um monte de coisa e tal, porque antes ela tinha uma vida super simplinha, roots. E aí ela vai pra cidade, né, pra Paris, começa a conhecer várias coisas, mas ela fica meio depressiva. Aí quando no fim encontra esse pintor, é desastre, porque ele não quer ficar com ela. Ele já tá com outra mulher, ele nem pensa nela, não tá nem aí, ela fica bad vibes e desvive. E a gente conhece essa história toda por meio de sonhos que uma outra diva, que é a diva principal do livro, está tendo. Essa mulher, que ela conhece um cara num jantar encontro às cegas, e aí ele conta pra ela: você já me conhece, você tem pouco tempo para absorver a sua vida toda. Essas vidas todas. Essa menina com que ela tá sonhando é uma das vidas dela. É a primeira vida dela. Aí ela absorve a primeira vida, a segunda vida, a terceira vida, acho que são três. Ela é uma pessoa que está reencarnando. Ela ficou, tipo, presa num feitiço que a mãe dela fez, em que ela vai reencarnando. Ela sempre morre com a mesma idade que a mãe dela tinha quando a mãe dela fez o feitiço. Então ela tem ali até uns 30 e tantos, e aí ela morre, e aí reinicia a vida, uma outra vida. E aí chega em algum momento, ela começa a lembrar das vidas passadas. E esse guardião vai vivendo essas vidas todas com ela. Só que até o momento em que ela realmente começa a lembrar dele, ele fica sozinho. Aí, gente, sério, não dá. É muito fofo, porque ele espera por ela. E aí ela tem que lembrar de tudo de novo. Aí numa vida ela desviveu,
uma outra vida, ela brigou com ele. Em todas as vidas, o maldito lá do pintor tá também. Porque eles estão ligados pela merda do feitiço que a mãe dela fez. Então ela também reencontra esse cara em todas as vidas dela. Em todas as vidas dela, eles têm um relacionamento. E ele não presta, ele é péssimo, entendeu? Ele é péssimo em todas as vidas. Nessa vida que a gente está acompanhando, né, no momento da leitura do livro, ela tem muito pouco tempo para absorver todas as vidas. E aí ela falou assim, cara, eu tenho que acabar com isso. Eu quero viver e eu não quero continuar tendo que reencarnar em outras vidas. E aí ela descobre como que ela faz para acabar com a maldição. Gente, sério, desumano! Desumanos. Ai, pelo amor de Deus, mas eu terminei esse livro, eu tava assim... Eu queria sair de casa correndo pelada. Sério, terminei esse livro, eu fiquei assim... Sabe quando você fica assim... Ai, gente, a vida presta? Foi assim que eu terminei esse livro. Excelente, maravilhoso, 200 mil estrelas. Com certeza, um dos meus livros favoritos desse ano. Assim, de longe, muito bom, muito maravilhoso. Eu estou grata por ter lido esse livro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que motive a leitura de algum desses. Mesmo que eu tenha falado mal. São menos livros, então eu aproveitei assim, esse tempo para poder falar mais sobre. Eu tô gravando as coisas tudo fora de ordem, não sei a ordem que eu vou publicar. Então, talvez até o próximo, talvez esse pode ser o último. Assistas e saberás. Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo, vamos dizer assim, né? Não necessariamente precisa ser sobre livros, pode ser um vídeo sobre qualquer outra coisa. Beijos, tchau, tchau.